A bolha da inteligência artificial finalmente estourou? Essa é uma pergunta que está rodando, circulando nos fóruns de internet, também entre os especialistas em tecnologia, principalmente com o crash que aconteceu com as principais gigantes do setor na semana passada. Quando você estiver vendo esse vídeo, na semana de 5 de agosto de 2024, também teve outra queda nas ações das principais gigantes de tecnologia, mas aí relacionado com alguns lucros e dividendos, empréstimos que o Japão fez a juros zero e de repente o Japão decidiu mudar de ideia. Não é pauta para esse vídeo, mas tem muita gente desconfiada que o bonde da inteligência artificial foi de arrasta para cima mais cedo do que se imaginava. Pode ser muito pessimista de alguns analistas fazer esse tipo de afirmação, mas se a gente começar a olhar para os detalhes, a gente pode realmente estimar que a bolha, se não estourou, começou a romper. E nós temos fatos que comprovam essa teoria, e é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Eu sou Eduardo Moreira e você está no TargetHD.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia do Brasil e do mundo. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que eu existo e que esse vídeo foi útil para você e pode ser útil para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo da tecnologia e com aquelas pessoas que estão aqui pensando: bom, será que a IA foi de arrasta para cima? Bom, depende pro lado que você olha para a situação. Por quê? Quando a gente vê, por exemplo, esse é apenas um exemplo que eu estou citando, Microsoft e OpenAI entrando em processo de divórcio. E eu prometo que eu vou gravar um vídeo falando mais sobre esse assunto, porque esse divórcio entre a gigante de Redmond e a empresa do Sam Altman pode sim resultar, inclusive, no fim do ChatGPT. Há quem diga que o ChatGPT, se ele não começar a se pagar, se ele não começar a ter lucros e começar a dividir esses lucros com os investidores e parceiros da OpenAI, que o principal chatbot de inteligência artificial do mercado pode ir de arrasta para cima daqui a um ano, pode efetivamente encerrar suas atividades. Eu acho um pouco alarmista demais esse tipo de previsão, porque, convenhamos, se por um lado a Microsoft está deixando a OpenAI de lado, com quem que Sam Altman fechou parceria recentemente? Isso mesmo que você está pensando, com a Apple. Afinal de contas, não podemos nos esquecer que não é de graça que o aplicativo do ChatGPT já está presente nos computadores Macs e nos iPhones. E que é menos de graça ainda a presença da tecnologia da OpenAI na inteligência artificial que está turbinando o iOS 18 ou os smartphones compatíveis com essa versão do software da Apple, a Apple Intelligence. As duas são parceiras ali. Isso significa que alguém está ganhando alguma grana, ou não sei se a OpenAI está fazendo que nem o Google, que é pagar para a Apple para ter essa inteligência artificial ou o chatbot do ChatGPT como prioritário nos computadores. Então, não acho que seja exatamente a morte da OpenAI, mas, de novo, eu falo sobre isso num vídeo dedicado falando desse problema todo, dessa briga que o Satya Nadella está tendo com o Sam Altman, que não é declarada, ela é velada, se bem que com os novos capítulos que estão acontecendo, o Elon Musk quer azedar essa brincadeira da Microsoft com a OpenAI, mas, enfim, falo sobre isso em outra oportunidade. É meio alarmista essa ideia de achar que a inteligência artificial está realmente no ponto de bolha, que essa bolha está estourando, porque está todo mundo investindo nisso. A Samsung está lá com a Galaxy AI, e pode chegar, inclusive, nos modelos da série A, ou seja, os smartphones como o Galaxy A55 pode receber a sua porção de inteligência artificial da própria Samsung, mas com algumas limitações, porque, afinal de contas, não dá para colocar todos os recursos de IA no modelo de linha média, porque senão ele começa a canibalizar a linha Galaxy S24. A NVIDIA está ganhando muito dinheiro com inteligência artificial. Sim, há quem diga que os lucros da NVIDIA subiram em 200% nos últimos 12 meses e que Jensen Huang, que é o CEO da empresa, está ganhando rios de dinheiro com isso e está, como que eu vou dizer, enriquecendo o valor de mercado da NVIDIA, que até, sei lá, 2 anos atrás,
era meio questionada porque só trabalhava com placas de vídeo e agora também está trabalhando com essa tecnologia, desenvolvendo tecnologia para inteligência artificial e hardware para turbinar plataformas de inteligência artificial. A própria Microsoft, como eu citei, também está investindo no seu departamento próprio de IA, até mesmo para ser mais independente da OpenAI. A Apple entrou nessa brincadeira, porque o Apple Intelligence conta com todas as suas características e peculiaridades. Então está todo mundo brincando de alguma forma com inteligência artificial. O grande problema desse parquinho que se formou é que ele não vai se pagar tão rápido quanto os investimentos estão entrando ou, neste caso, saindo. Porque, tal e como acontece com toda tecnologia que você coloca no mundo, ela ainda vai ter um tempo para se pagar. É um investimento muito pesado para que essas empresas acreditem que tudo isso vai ser reposto rapidamente. Não vai acontecer. É mais ou menos a mesma coisa do que aconteceu no mercado de streaming. As gigantes do setor de entretenimento investiram nos streamings e nas plataformas de vídeo on demand ou em aplicativos fast que exibem os conteúdos com publicidade, mas essas mesmas empresas de entretenimento vão levar muito tempo para recuperar esse dinheiro. Afinal de contas, é uma infraestrutura grande para poder colocar horas e horas de vídeos com diferentes tipos de qualidade e resolução da nuvem para que os usuários possam assistir no conforto de suas casas. É um investimento pesado que leva tempo para se pagar. Acontece que vai ter muito executivo que vai ter pressa para receber esse dinheiro rapidamente, não vai contar com tanta paciência assim, e aí vai bater o desespero. E mesmo vai acontecer nas gigantes de tecnologia. A Netflix levou 10 anos para começar a ter lucro com as suas plataformas de streaming ou com a sua principal plataforma, que hoje é o serviço dominante no mercado de streaming. A mesma coisa vai acontecer com essas plataformas de inteligência artificial. As empresas que investiram tanto dinheiro vão levar pelo menos uma década para recuperar essa grana, e ainda assim, por mais que elas entendam que aquela que saiu na frente vai ter a efetiva vantagem de já trabalhar com isso há mais tempo e ter uma carteira de clientes substancial para poder, num segundo momento, obter lucros com tantas pessoas utilizando as plataformas, mas isso vai levar tempo para acontecer. E a pior parte, da mesma forma como aconteceu nas plataformas de streaming, essas mesmas empresas acostumaram os usuários e já estão acostumando a utilizar a inteligência artificial sem custos adicionais. Na hora que elas decidirem começar a cobrar por isso, e algumas já estão fazendo, não é mesmo o OpenAI que cobra pelo ChatGPT Plus? Não é mesmo dona Microsoft que cobra pelo Copilot Pro? Não é mesmo Google que cobra pelo Gemini Advanced? Quando começar a cobrar por algo que é de graça, ou encher de publicidade automática essas plataformas, penso que as pessoas vão ficar um tanto quanto chateadas e irritadas com isso. Eu, particularmente, até tenho vontade de pagar para utilizar uma versão mais avançada da inteligência artificial, seja ela OpenAI, ou Google Gemini, ou Copilot. Mas eu ainda não tenho coragem. Eu ainda não me sinto muito animado ou imbuído, porque eu entendo que essa brincadeira só está começando. A corrida, acredite, só começou. As plataformas de inteligência artificial ainda não entendem contexto e ironia, inventam informações para poder completar contexto. Então, não dá para você começar a investir dinheiro em algo que ainda está em desenvolvimento. E a pior parte, eu ter que pagar para essas plataformas utilizarem os meus dados para treinar a inteligência artificial delas. Faça-me o favor, tenha santa paciência, meu dinheiro não é para isso. Então, enquanto a inteligência artificial não começar a se tornar algo maduro o suficiente, inclusive para retornar os investimentos que as gigantes de tecnologia estão fazendo, essa impressão de bolha estourando vai continuar. Acho que estamos mais próximos de uma inteligência artificial que vai se desenvolver e prosperar do que do ponto de bolha. Mas os sinais claros de que algo está um pouco errado neste mundo, mais errado ainda, são evidentes. E acho que as empresas de tecnologia precisam olhar para isso com uma determinada atenção. Inclusive, olhar para o medo dos usuários que até hoje não gostam muito dessa história de inteligência artificial. Eu tiro pelos vídeos que eu gravei para o TargetHD.net. Eu estou gravando esse vídeo de teimoso, porque muita gente prefere, neste canal,
ver quais são as plataformas de IPTV que melhor estão funcionando, quais são os principais serviços de streaming, planos de operadoras de telefonia, e muita gente não gosta mesmo desse lance de IA comandando as nossas vidas, roubando os nossos empregos e oferecendo receitas de miojo para a gente comer na terça-feira à noite. Então, parte desse processo todo para tornar a inteligência artificial mais rentável e não chegar no ponto de bolha, passa também pelo convencimento do usuário médio de que essa tecnologia realmente pode ser relevante e pode oferecer algo a mais do que está oferecendo neste momento. E para isso, gigantes do setor de tecnologia, vocês precisam ter muita paciência, muita, e pode ter certeza, todas elas vão perder muito dinheiro por conta de todos os investimentos feitos. Vamos ver quais são os investidores, eu não falo nem dos executivos de tecnologia, mas dos investidores que vão ter o mínimo de paciência para ver a inteligência artificial prosperar para dar lucro. Acho que alguns deles não só não têm paciência, como alguns dormem no ponto. Não é mesmo, galera da Intel, que levou tempo demais para entrar na brincadeira da inteligência artificial e agora vai ter que correr atrás de todo mundo. Mas vamos dar tempo ao tempo, vamos ver o que vai acontecer. Acho que esse ponto de bolha está um pouco mais para frente. Nesse momento só está batendo aquele desespero de leve. Sabe aquela coisa de tô gastando muito dinheiro, mas eu não tenho retorno? Como nós nas nossas vidas. Acontece com todo mundo. Os executivos de tecnologia também são humanos e podem se desesperar em ver rios de dinheiro escoando pelas contas bancárias da empresa e não ter o retorno devido porque os usuários ainda estão tentando entender o que fazer com tantas plataformas de inteligência artificial já disponíveis no mercado.